Maria Joana é presidente ou é coordenadora? Não, coordenadora. Maria Joana Miranda dos Santos. Maria Joana Miranda dos Santos. Coordenadora do grupo. Coordenadora do grupo de idosos Menino Deus, né? Então, há 27 anos o nosso grupo foi criado, no dia 13 de setembro de 1986. Na época, o Dom Wilson, ele quis formar a associação, ação social paroquial. Então, queria formar um grupo. E qual grupo, então, que ele ia começar a formar? Então, pensamos em reunião, pensamos em vários grupos de gestante, grupo de jovens, mas como já existia grupo de jovens na época, a gente pensou, então, na terceira idade, no idoso. O idoso não tinha assistência nenhuma na época. Então, nesse dia, a gente saiu em mutirão, convidando todos os idosos aqui das 3 localidades, Gancho do Meio, Gancho de Fora e Calheiros. E um dia, uma tarde, veio a assistência social lá da ASA, né, que é a Ação Social Arquidiocesana, e a gente fez um encontro aqui no Salão Paroquial com mais de 130 idosos. Né? E daí, então, eles perguntaram quem gostaria que continuasse com esse serviço de voluntariado para seguir em frente com o grupo de idosos. Então, na época, eu mais algumas pessoas, não aquelas que estão hoje aí, que já saíram, já passaram, hoje algumas até estão participando do grupo na sala, já como idosa. Então, a gente disse não, que a gente levaria à frente, e daí para cá a gente começou então a nos encontrar. Encontrávamos antes no sábado, porque eu trabalhava na época, a gente trabalhava no grupo de voluntariado que trabalhava, inclusive funcionária da prefeitura. E depois que eu me aposentei, então a gente mudou para sexta-feira, visto que no sábado a gente às vezes tem algum outro compromisso, festa e tudo mais, né? Então desde aí a gente se reúne toda sexta-feira, das 2 às 5 horas. A gente se reúne com eles, sempre no início ali, como vocês viram, a gente faz uma oração, né? E em seguida, quando a gente faz umas brincadeiras com eles, ou um bingo, uma tarde dançante, brincadeira da cadeira, aquelas que eles gostam muito, fizemos passeio, fizemos apresentação. A gente toca o grupo assim. Tem quantos, Maria Joana? Hoje está cadastrado 65 idosos. Nem todos estão, porque tem muitos idosos nossos doentes, infelizmente. Mas a gente tem 65 idosos. Tem dia que aquela sala está cheia que a gente assim não... E quando a gente recebe um outro grupo de fora, a gente tem que ir no salão paroquial da igreja, que é lá no morro, e se encontra lá. Infelizmente, a gente tem que arrumar transporte, porque nem todos, né, conseguem ir até lá. Eu só queria perguntar uma coisa. Por que esse grupo permanece assim forte? Existe algum motivo? Porque começou com 100 e alguma coisa. Isso. Mesmo assim, 65, 70, não sei quanto, depois de 20 e tantos anos, é considerado um grupo bastante forte. Isso. O que é que tu julga? Até na época, né, quando a gente começou com o grupo, todo mundo dizia assim, é mais um grupo que vai começar e vai morrer. Com vários grupos que já tinham se formado aqui na nossa comunidade, mas não tinham ido para frente, né, o nosso grupo, os outros grupos. E eles diziam assim, é mais um grupo que não vai permanecer, mas não, a gente vai começar. No segundo dia do nosso encontro, segunda semana, veio 13 idosos, mas a gente persistiu, nós não desistimos, né? E continuou, e a gente foi continuando, convidando os outros idosos que não tinha ido, e continuamos nos encontrando. Na época o padre Jacó nos apoiou muito, que era o pároco da nossa paróquia aqui. E eu não sei, eu acho que a mais a incentivação deles, dos idosos, realmente, porque como eu já falei, no nosso município, os idosos ficavam só em casa. Não tinha uma atividade para eles, né, do dia a dia. Então eles vinham para quê? Para conversar, né, para distrair um pouco, para dançar, né? Para passear, idosos daquele que nunca tinha entrado no ônibus, aí para passear. Então esse eu acho que é um incentivo do idoso, e eles conversam com outros idosos, convidam os idosos para vir para o grupo. E que tipo de atividade cultural antiga, assim, que está quase morrendo, que vocês ainda... Aqui a ratoeira, né, que a gente sempre está com eles, que a gente não brinca mais de roda aqui, a gente não vê mais criança brincando, nem ninguém brincando de roda. Então a ratoeira, brincadeiras também de roda, que a gente brinca ali, tem dias que a gente faz uma roda ali, e brincadeiras antigas, como quando a gente era criança, ou mesmo adolescente, brincava na época. Eu já brinquei com eles de bolo-bolo, né? Bolo-bolo, que a gente é uma tradição daqui nossa. Pão por Deus, a gente às vezes também, agora o mês que vem, que é a tradição do Pão por Deus, é uma pessoa dá um bolo para outra e a outra, né, presenteia.
Com versinho, né? Conversas, né? As Não, conversas. Os versos. Isso, Bom Deus faz versos. Inclusive na ratoeira, né? Maria Joana. Ah, e agora como é que eu não Maria lembro Joana, bem. mas da ratoeira, que é a roda, né? A roda, e ali vai saindo os versos no Sim, improviso. a ratoeira maior- aqui fez o seguinte, elas trabalhavam muito no peixe, né? Escalavam um peixe. Ou no crivo, que a nossa maior coisa aqui é o crivo também. Então é assim, se juntavam na época as moças, tanto para escalar o peixe ou para fazer o crivo, e aí elas começaram a tirar versinhos, começaram a cantar e tirar versos. Então pode-se dizer que é uma cantiga de trabalho. Uma cantiga de trabalho. Pra Aí vocês, elas que depois começavam a começaram tirar a os fazer a versos. E quando depois, na paquera delas, né, então na paquera delas, quando elas viram que a paquera delas estava perto, elas entravam na roda para tirar o verso pro cara que estava longe. Faziam no improviso, No na hora improviso ali. e sair para o cara, né, numa paquera. Então era uma coisa assim, muito gostosa, que a gente tem que relembrar realmente. Nós aqui também já fizemos, já que não é tão mais o cacubi, que nós também resgatamos também o cacubi, só que agora a gente até nem cantou mais, mas a gente fizemos até várias apresentações em Florianópolis com o cacubi também. E deu para sentir também que vocês têm terno de reis, né? A gente viu ali, se bem que a outra senhora daquela outra voz não estava, mas alguém foi no improviso e fez a terceira, a outra voz. Vocês viram a dona Adélia, aquela senhora que está Isso é ali, muito boa pra cantar. ela sempre tira o verso, ela improvisa mesmo. A dona Lauricinha. E se faltou uma senhora A dona hoje. Analita. Então elas começaram com o seguinte. Elas se reuniram, né, umas Elas mesmas, quatro sim. pessoas, quatro reuniram, ensaiaram o Terno de Reis e à noite elas foram visitar a casa dos idosos e das voluntárias. E todas as casas das idosas voluntárias, elas visitavam à noite. A partir das 8 horas, chegava em casa 2 horas da manhã, ela, na época, o padre também acompanhava, ia visitar as casas da gente. Então a gente era uma surpresa quando elas chegavam cantando na casa nossa, né? E isso é de muito antigo, inclusive meu pai era um cantador do Terno de Reis, né? E saiu sempre no dia 24, Natal, à tarde, só chegava em casa no dia 25 à noite, que eles passavam de casa em casa cantando o Terno de Reis. E aquelas pessoas que eram visitadas ficavam felizes, muito felizes. Então E já até recebiam aquelas pessoas, né? Já estavam... Então isso aí dá para dizer que tu pegasse já de herança cultural. O teu pai Sim, ficou na sim, geração sim. de vocês, Sim, porque o sim, teu sim, pai, sim. eu lembro, seu Manuelzinho, seu Não, Manuel, né? Manuel. Tocava violão, alguma Não, coisa? meu pai não, ele só tirava verso. Tirava verso? Tirava verso. Mas no lado tinha alguém ali que Tinha, tocava, né? tocava, aham. Eu lembro dele tocando, tirando versos. Isso. E era assim também, do improviso, né? E a gente esperava Então muito, ficou- a gente esperava. Eu me lembro quando eu era criança, né? Que a gente, Natal, aquela coisa de Papai Noel, de tudo, a gente ficava esperando que chegava o Terno de Reis na casa da gente. E a minha casa era sempre visitada porque meu pai, né, cantava. Eu também Uma peguei coisa isso em muito casa. E isso daí, né? Eu E também hoje em peguei dia isso esse em som, casa. aqui, Peguei em casa final de também. semana aqui, se você vive um final de semana aqui, você não, às vezes não consegue escutar uma televisão direita por causa de som na rua, de E a jovens. juventude não dá mais valor, não dá valor para essas coisas. Infelizmente não. Infelizmente não. Nossa juventude aqui, né, eles querem mais esse som alto. Não estão aí para Terno de Reis, para ficar, né, com a herança do Terno de Reis, ou mesmo outra dança. O boi de mamão, que era bem forte aqui, Bem né? forte Ainda aqui o boi de mamão, isso. Há poucos anos, tem uns Mas- 4, 5 anos que o Leomar ainda, né, tentou reavivar, mas eu acho que sumiu Não, também. sumiu, né? sumiu. Uhum. E que o senhor acha que é importante manter essas culturas? Sim, é muito importante manter essas culturas, né? Inclusive, é tanta cultura como aqui, o crivo. O crivo é um dos trabalhos que a gente, lá desde a minha bisavó, fazia. Eu não sei fazer. Porque, então, daqui mais um dia, se as pessoas idosas não deixar para outro, daqui mais um dia ninguém mais vai saber fazer o crivo aqui na nossa comunidade também, né? Mas no, teu Como- grupo, no seu grupo ali tem bastante gente que faz, né? Meu grupo tem, inclusive tem uns trabalhos das pessoas muito bonitos. E igual as danças, né? As danças de roda também vão acabar, com certeza. Se as pessoas de agora não se interessar, vai acabar. E por que a senhora acha que é importante manter? Aí eu acho que é importante manter porque é a cultura do nosso município, principalmente da nossa comunidade aqui de Ganchos, né? Então a gente devia manter essa tradição. A senhora acha que tem a ver com a autoestima do pessoal? Sim, né? Tem, porque eu acho uma coisa que a gente lembra das coisas antigas, então a gente deveria manter essa tradição viva. Não sei como é que a gente pode fazer para esses jovens se interessar, não sei, mas a gente deveria fazer alguma coisa para os jovens se interessarem também por essa cultura, por Terno de Reis, né? Ou mesmo as meninas, as moças, pela brincadeira de roda, que agora nossas crianças não querem mais isso, eles querem computador, né? Outras coisas, não é videogame, né?
Infelizmente. Você acha que a escola teria um papel importante? Agora você estava contando, eu estava me lembrando que eu já fui professora e eu fazia esse tipo, esse vínculo, essa ligação. Acha que a escola tem um papel importante nisso daí, de tentar, Sim, não sim. só no resgate, mas de perpetuar essa cultura, assim? Sim, se sim. ela se mobilizasse ou coisa parecida, o que, é que Eu você acho acha? que sim, né? Eu acho que a escola seria bem Acho que importante. pela educação, né? Eu Sim, acho que através se conseguir- da educação da escola, porque eles têm É uma mais coisa saudável, contato, né, com as crianças, com os Conforme adolescentes, com você os falou jovens. ali, que vai na casa, traz, dá aquele estímulo. É diferente, não é? Né? Não é? Se ir de casa em casa, Sim, claro. né? Para levantar assim, quem sabe se a escola se mobilizasse em cima disso, né? Na cidade, assim. Bem, na minha época, a gente não tinha um asfalto, né? Era bem difícil imagino você na época da minha mãe. Para chegar até Florianópolis era só para Só de lancha, eu o marítimo, saía de lancha, né? só de lancha, né? Ou aqui ou Tijuca, até para um hospital, para procurar, né, a saúde. Então, e eu também tive bastante dificuldade. Eu me lembro quando eu estava construindo a estrada, o ônibus não subia, então a gente tinha que passar um trajeto em pé mesmo, na lama, para até pegar outro. E a gente, quando ia em Florianópolis, então, para a gente era uma cidade, né? Era um outro, vamos dizer assim, um outro mundo. Porque a gente aqui, na época que eu era mais criança, nós não tínhamos energia elétrica, né? Não tinha. Depois, com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, que foi inaugurada a energia aqui. Então, quando a gente saía daqui para ir para Florianópolis, né? Havia uma cidade assim, bem diferente da nossa. E a senhora acha que os jovens, assim, eles querem ter aquela coisa da cidade, e isso daí faz eles se distanciarem um pouco, assim, da cultura? Eu acho que os jovens, eles querem imitar muito a mídia, né? Tudo que está na mídia, eles querem imitar. Né? Então eles vejam assim, tanto faz que eles vejam algum artista na televisão, ou mesmo em cidades maiores. Então é isso, por isso que eles não querem, não cultivam. Não sei nem se é por vergonha, não sei. Eu sei que os jovens agora eles estão mais na mídia, né? Então, E na mídia não passa a nostalgia, eles não passam. não tem isso, né? A ratoeira a senhora já viu na mídia? Nunca, né? Não vi. Então, é isso que os jovens buscam, né, hoje. A senhora acha que Pois não, você falou na ratoeira, não tinha muita liberdade, né? Era uma forma deles extravasar um pouco. Se fazia ratoeira para sair o namoro, né? Os casamentos, entende? E hoje, como você está falando e ela está falando, hoje está mais fácil para namorar. Naquele tempo tinha que entrar na ratoeira, cantar junto, para cantar a namorada e largar um versinho, entendeu? E aí, hoje, é onde se perdeu hoje, que hoje é outro mundo, né? A gente tem que saber que é outro mundo. Mas ela não deixa de ter sua raiz, assim, uma coisa muito bela, né? Que é cultural mesmo. E deve ser preservada, pelo menos, né? O grupo canta legal e canta bem, acho que deve ser por aí. Enquanto eu estiver à frente do grupo, né, eu sempre digo, um dia eu vou deixar. Não, um dia eu vou deixar. Um dia vai deixar, mas já tem a filha, Mas aí ela diz caminho, assim, mas e quem que vai assumir? Não, um dia eu tenho que deixar, né, a coordenação. Outro dia eu já vou estar na sala sentadinha lá junto com vocês, como idosa. E como é que era um namoro naquela época, assim, depois da ratoeira ali? Como é que surgiam os casais ali? Olha, porque eu não peguei bem essa época, eu já sou... eu não peguei bem essa época. Eles contaram que depois aí, por exemplo, se a guria, a moça lá, tirava o verso que o cara então, né, sabia, aí os dois já, certo, dali já saiu um namoro. Eu acredito que sim, dali, né, conforme o verso saiu o namoro. Saía muito namoro dali. Saía. Tinha um outro também que jogava laranja, não sei como é que é, dona Antonieta, eu não sei bem essa ainda... Na moda do intrudo? Não sei como é que é. Que jogavam limão com água? Isso, limão com água. Era na época de intrudo, era Páscoa ali. Como é? Não, era no finados ou era em Páscoa? Não sei. Acho que era na Páscoa. Era molhando tudo, saía molhando tudo na sexta-feira santa, sábado, aleluia, por aí. Aí fazia o limão e jogavam na água, tiravam um versinho, umas coisas. Eles eram muito cantadores, dá a impressão assim que tem hora que eu penso assim, puxa, parece aquele repentista do Nordeste, que um cantava, o outro cantava. E muita dessa coisa se perdeu, que é uma pena. Se perdeu muito.
A gente tinha muito pessoal aí, pessoas tipo repente mesmo, cantadores mesmo, né? De boi de mamão, como Leomar, tira verso na hora. O João, seu João ali da Moca. Seu João, ainda tem um João aqui lá nas outras regiões tem o Queca, tem o Sim. Mas eu lembro bem do Leomar tirando versinho na hora. Eu passei um dia, ele estava cantando um boizinho com as crianças e ele viu um guarda-chuva. Os meninos tinham feito um bichinho com um guarda-chuva, com a capa do guarda-chuva. Aí ele brincou e falou: "Ô rapaz, tá chovendo, não sei o que lá fora", que era a roupa do peru, improvisado com aquela capa do guarda-chuva, a parte de cima do guarda-chuva, pretinho. Então tinha o peru e tinha o boi de mamão, aquilo tudo. Então se cantava muito, era muito alegre. Então, antigamente não tinha televisão, né? A gente não tinha televisão. O que é que fazíamos de noite? A turma reunia, contava histórias, né? Era contos. Tem uma tia que contava contos pra gente. Eu ia pra casa do meu avô, a família inteira. Se reunia a família, ali contava contos e saía as coisas, aí saía as cantorias, ali mesmo já saía as cantorias, os contos, as histórias, tudo que se você pudesse imaginar assim, cada conto que eles contavam, da onde que eles pegavam aqueles contos. Ia passando, né? Ia passando, né? Então aí até a família era mais unida, né? Porque agora tudo... Tem algum conto assim que tu escutava que tu lembra? Não lembro mais dos contos, mas era muito bonito. Histórias, contos assim que eles contavam pra gente. Uma vez meu pai contava, uma vez estava meu avô já teria, hoje, meu pai já teria meu pai é de 1902, teria 111 anos, se fosse vivo. Então, o pai dele, então ele contava que por que o rato corre atrás do gato, não, por que o cachorro corre atrás do rato, não, o cachorro corre atrás do gato e o gato corre atrás do rato. É porque o rato roubou um documento do rei, não sei o quê, e eu sei que um corria atrás do outro, mas eu não me lembro. Eles contavam muita coisa. Muitas adivinhações, né? Assim, e tinha muita adivinhação, então? Adivinhação, assim, bastante adivinhação. Tinha a roda de adivinhação mesmo, tu tinha que saber o que era que tinha coisa.